Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um quadro Só Mistérios aqui no canal. Em 1998, um crime chocou o Brasil. Mulheres estavam sendo abordadas num ponto de ônibus com a promessa de virarem modelo, mas ao invés de encontrar glamour, elas encontraram a morte. O motoboy Francisco de Assis Pereira, ele cometeu uma série de estupros e assassinatos em São Paulo e hoje ele se encontra preso na cadeia de Taubaté. O motoboy Francisco de Assis Pereira, ele ficou conhecido como o maníaco do parque, após cometer em 1998 uma série de estupros e assassinatos no Parque do Estado, no estado de São Paulo. Algumas das vítimas ele estuprava, outras não, gente. Ele só matava, pelo prazer de matar mesmo. Pereira abordava suas vítimas, todas mulheres jovens, normalmente morenas, de cabelo comprido. Ele gostava de mulheres com um corpinho mais avantajado. Então, todas elas tinham as mesmas características físicas. E ele normalmente abordava essas mulheres em ponto de ônibus. Ele se apresentava para elas como agente de modelos, cobria as mulheres de elogio e falava que queria fazer uma sessão de foto com elas na natureza. Convencidas da história, acredite se quiser, muitas mulheres se convenciam daquela história, elas subiam na garupa, né, da moto de Assis Pereira e iam com ele até o Parque do Estado, uma área, gente, que ele conhecia muito bem. Uma vez que eles estavam lá já isolados no meio da mata, o Francisco ele estuprava e matava suas vítimas por estrangulamento. No julgamento dele, ele afirmou que usava as mãos para matar as vítimas enforcadas, mas que uma ele nem precisou usar força porque ela morreu de susto. Vocês imaginam que essas meninas não passaram. Depois nós vamos falar um pouco sobre elas, tá bom? Bom, em meio às investigações, quando fizeram um retrato falado dele, o que aconteceu? Quando começaram a achar os corpos dessas meninas, e eram todos no mesmo lugar, numa área do parque, uma área bem erma, então assim, era a área dele, né? Foram encontrados primeiro os 2 corpos, depois encontraram mais 2 corpos, e quando isso saiu na mídia, uma das meninas que tinha sido levada para esse parque por ele, também na promessa de fazer um catálogo de fotos para um catálogo de cosméticos, tá? O que aconteceu? Ele foi lá, ele estuprou essa menina, só que ele não matou essa garota. Ele amarrou essa garota numa árvore, bateu bastante nela, estuprou ela e no final pediu perdão. Sim, pediu perdão pelo que ele tinha feito. Pegou a carteira dela, gente, tinha R$ 25. Ainda falou assim, eu vou deixar você com 10 porque você vai precisar. Ela falou que naquele momento ela tinha certeza que ela iria ser morta. Ela só pensava no filho dela. Mas não se sabe por que Francisco não matou essa garota. Ele prendeu ela numa árvore. Ela conseguiu sair dessa árvore. E quando ela viu na mídia sobre as garotas que estavam sendo mortas no mesmo lugar que ela foi deixada, ela foi e fez um retrato falado de Francisco. Foi aí que a polícia, né, conseguiu saber como que era a face dele. Ela foi descrevendo um retrato falado, então começaram a jogar na mídia. Foi aí que a gente, né, na época, era eu lembro que foi um crime de muita repercussão, então foi aí que você mais ou menos teve a ideia de como poderia ser o rosto daquele motoboy. Bom, gente, quando saiu na mídia isso, um homem ligou para a polícia e ele falou que ele conhecia uma pessoa muito parecida com o rapaz do retrato falado e que esse rapaz trabalhava numa empresa de transportes. Então, essa informação levou a polícia até essa empresa de transportes no Brás
E ao chegar lá no dia 15 de julho, eles descobriram que o Francisco, ele morava e trabalhava naquela empresa como motoboy, né? Porém, 3 dias antes da polícia chegar, ele havia sumido e deixado um jornal com o retrato falado dele, né, no caso do maníaco do parque, e tinha um bilhete escrito assim: infelizmente tem que ser assim, eu preciso ir embora, Deus abençoe a todos. E no local depois foram encontrados mais evidências. Encontraram inclusive fragmentos da carteira de identidade da Jéssica, que foi uma das vítimas dele. Após 23 dias que o Francisco estava foragido, ele foi encontrado no Rio Grande do Sul, mas antes ele fugiu para Buenos Aires, depois de lá ele foi para o Rio Grande do Sul. Nesse período, gente, ele já estava sendo suspeito de 8 homicídios, né? Porque mais dois corpos nessa época foram encontrados também no parque, tá bom? Logo após a prisão, Francisco disse que matou 9 mulheres. Em seguida, orientado pela advogada na época, ele falou que era mentira, que ele não tinha matado ninguém e que ele era inocente. Então ele mudou várias vezes o depoimento e ele mudou várias vezes o número de mulheres que ele assassinou. Em 2001, né, isso foi em 98, em 2001, ele disse que ele tinha assassinado 15 mulheres, que foram 15 mulheres que ele conseguiu ali persuadir, chegar nelas, com a promessa ali na hora, gente. Não era uma coisa que ele trabalhava meses na mulher, não. Ele devia ter uma lábia muito boa, porque ele chegava no ponto de ônibus, ele via essa mulher sozinha, ele começava a cobrir essa mulher de elogios, e ele fala em uma entrevista, eu vi vários documentários dele para fazer esse vídeo para vocês, ele fala em uma das entrevistas dele que ele falava o que as mulheres queriam ouvir, por isso que elas acreditavam nele. Então, olha o perigo, né? Muitas vezes, bom, a gente tem o quadro aqui no canal do Mundo Gringo e a gente sabe o quanto é problemático, né, a pessoa cair na lábia de alguém, e é justamente isso, né? Aquela pessoa fala o que aquela mulher quer ouvir e ela infelizmente acaba acreditando. Bom, gente, ele disse que tudo isso que ele fez foi uma força maligna que pedia para ele fazer, que não era ele. Uma das vítimas dele até falou que ele se desculpou depois com ela, então ela até falou assim, olha, porque depois quiseram, a advogada dele quis dizer que ele era louco. Mas foi o que a vítima dele falou, peraí, ele se desculpou comigo, um louco iria fazer isso, não iria se desculpar, né? Porque um louco, ele não tem noção das coisas que ele tá fazendo, mas o Francisco, ele tinha muita noção do que ele estava fazendo. Então ali foi realmente, eles viram que não, o Francisco não era um louco. Ele era sim um serial killer, né, que mata várias pessoas com as mesmas características, são crimes em série. Bom, ele usou a desculpa, ou ele falou, que foi o seguinte, que isso tudo começou quando ele foi abusado por uma tia materna, que fez ele desenvolver uma fixação por seios. E já mais velho, ele teria sido assediado por um patrão dele, então ele começou a ter relações homossexuais com esse patrão. Ele disse ainda que uma namorada dele, gótica na época, quase arrancou o pênis dele com a boca depois de uma mordida. E por causa desse episódio, ele começou a sentir dor nas relações sexuais. E as meninas que sobreviveram ao estupro dele falaram que realmente na hora da relação ele sentia dor, tá bom? Bom, os policiais ficaram impressionados com a capacidade que o Francisco tinha de persuadir com a conversa dele aquelas jovens, né? Uma delegada que conversou com ele logo após a prisão, ela falou que ele é um cara muito inteligente, ele é um cara fala mansa e que ele realmente tem um poder de convencer as pessoas muito grande. Eu vi uma reportagem, um documentário dele, que realmente o repórter fala o seguinte, que você pode ver, é 1 hora de documentário, 1 hora ele não muda o tom de voz dele. Ele tá sempre no mesmo tom de voz, ele conta todos os crimes no mesmo tom de voz.
Então ele não era uma pessoa explosiva, ele era uma pessoa calma. E isso até vizinhos, amigos, parentes, todo mundo ficou muito chocado na época, porque todo mundo falava que ele é um cara super calmo, que ele era um ótimo filho, um ótimo amigo, né? E as pessoas ficaram realmente impressionadas quando descobriram que o Francisco estava envolvido nesses crimes. Bom, gente, a autoria dos crimes dele foi confirmada por meio de uma comparação de uma marca de uma mordida na coxa de uma das vítimas e a arcada dentária dele. Então foi aí que realmente conseguiram pegar o Francisco. Ele fala que ele tinha, ele gostava de canibalismo. Então ele não pegava aquelas vítimas para estuprar, ele não pegava aquelas vítimas porque ele tinha prazer sexual nelas. Ele queria morder. Isso eu vi no documentário, ele mesmo contando. Ele falava que o que deixava ele excitado era ele morder a carne da mulher e sentir a carne da mulher dentro da boca dele. Olha que louco, gente. Vamos lembrar também, gente, que o Francisco ele chegou a viver 1 ano com uma travesti chamada Tainá, tá bom? Ele passou 1 ano com a Tainá falou que apanhava muito dele, ele realmente sentia muita dor na hora da relação sexual também. Já que as vítimas, elas subiam na moto dele, né, sem coação, ele não é que ele chegava, colocava uma arma na cabeça delas e falava, sobe aqui da moto, não. Ele convencia elas e elas subiam, como ele fosse um amigo delas, né? Outra coisa que o Francisco fazia muito, quando ele chegava no parque, que ele começava a atacar as vítimas dele, ele tinha um raio, assim, de alguns metros, que ele sempre levava essas meninas para o mesmo lugar. Então ele mostrava o corpo de outras meninas para essas meninas, já mostrando o que ia acontecer com elas. Era bem cruel, cara. Bom, vamos conhecer agora algumas vítimas do maníaco do parque. A Raquel Rodrigues, de 23 anos, a grande ambição da Raquel era ganhar dinheiro e ajudar a família dela, gente, que vive no Rio Grande do Sul. Ela era uma moça super ingênua, disse a prima dela, Lígia, que a Raquel morava desde 1997. Ela acreditava facilmente nas pessoas. Nos finais de semana, a Raquel costumava frequentar barzinhos com as amigas, mas nunca chegou em casa depois da meia-noite. Por volta das 8 horas da noite do dia 9 de janeiro, ela saiu da loja de móveis onde ela trabalhava como vendedora no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ao desembarcar na estação Jabaquara do metrô, já quase chegando na casa dela, ela telefonou para a prima e avisou que ela tinha conhecido um rapaz e que ela ia posar de modelo para esse rapaz, lá em Diadema. A prima ainda disse, olha, eu acho melhor você não ir, é muito arriscado, como assim, você vai posar para um modelo, para um rapaz desconhecido que você não conhece? Aí ela falou para a prima, ok, eu não vou, acho melhor mesmo. Porém, Raquel nunca mais apareceu e seu corpo foi encontrado lá no Parque do Estado no dia 16 de janeiro, tá? Poucos dias antes de Raquel morrer, ela estava super feliz que ela tinha conseguido um emprego novo. Bom, a outra vítima de Francisco foi Patrícia, de 24 anos. Aos 24 anos, Patrícia Gonçalves, ela nunca revelou à família o sonho dela de ser modelo. Ela adorava, porém, ser fotografada ao lado de parentes, de amigos, ela adorava posar de modelo, né? Ela era vendedora, era uma moça super alegre, extrovertida, comunicativa, fazia amizade com muita facilidade. Uma grande parte porque ela tinha uma confiança ingênua nas boas intenções de todo mundo, até mesmo de desconhecidos. Talvez essa seja uma das características que levaram a Patrícia a acreditar no Francisco. No dia 17 de abril, ela saiu da casa da avó com quem ela morava e desapareceu. Seu corpo foi encontrado no dia 28 de julho. Ele estava jogado numa área erma do Parque do Estado e devido ao avançado estado de decomposição, né,
A identificação de Patrícia, ela só foi possível porque do lado do corpo foi encontrada algumas bijuterias e roupas que a Patrícia usava. Ela foi estuprada, o laudo dela deu que ela foi estuprada, ela morreu por estrangulamento. Bom, outra vítima do maníaco foi Elisângela, de 21 anos. Elisângela, de 21 anos, era filha de uma família pobre de Londrina e vivia em São Paulo com a sua tia Solange Barbosa desde 1996. Ela parou os estudos na 7ª série. 7ª série antigamente, né? Nem sei o que é hoje, 8º ano, não sei, 7º ano. Às 6 horas da tarde do dia 9 de maio, ela foi deixada por uma amiga no shopping Eldorado, lá em São Paulo. E nunca mais foi vista. Elisângela tinha passado boa parte do tempo no shopping com uma outra amiga. Conforme a noite foi se aproximando, ela falou que ela ia embora, para não ficar muito tarde para chegar em casa. Mas antes que ela pudesse chegar na casa dela, ela foi parada pelo Francisco, que se apresentou como fotógrafo de uma importante revista da época, dizendo que havia achado ela linda e que ela não poderia perder a oportunidade de tirar umas fotos para ele, pois aquilo era destino, ele tá encontrando ela naquela hora. A Elisângela aceitou a proposta do Francisco, afinal, ele sempre muito educado, muito, né, galanteador, elogiando. Bom, ela aceitou a proposta dele. Antes que ela pudesse fazer a primeira pose, isso aí contado depois por ele, tá? Ela foi agarrada pelo pescoço, estrangulada até quase morrer. Mas Francisco, ele não gostava de matar as mulheres antes de fazer com elas o que ele queria. Assim, enquanto ele batia nela, ele também arrancava as roupas dela. E quando ela não tinha mais forças para lutar, Francisco foi lá, estuprou ela, apertou o pescoço, ficou vendo ela morrer e depois descartou o corpo dela na mata. O corpo dela foi localizado no dia 28 de julho, ela estava nua e o corpo também já estava num estado de decomposição. Temos também a Selma Ferreira Queiroz. A Selma, ela iria completar 18 anos, era uma moça simples, ela era mais nova de 3 irmãs, ela queria terminar os estudos, ela estava na 7ª série lá do 1º grau, ela queria fazer faculdade de ciências contábeis, mas os planos de Selma foram interrompidos no dia 3 de julho. Entre a casa dela, de Cotia, né, e o centro de São Paulo, em algum momento o Francisco também convenceu essa menina a montar na garupa dele. Ela foi lá fazer o exame demissional, como eu falei para vocês, e ela de repente desapareceu. Era uma sexta-feira e no outro dia o Francisco ligou pedindo um resgate de R$1.000, dizendo que ligaria mais tarde, que a Selma tinha uma dívida de droga, que ele tinha sequestrado ela, mas nunca mais ligou. Bom, o corpo de Selma também foi encontrado com sinais de estupro e espancamento. Mas, gente, o corpo de Selma nos ombros, nos seios e nas pernas tinha muitas marcas de mordidas também. A feição de dor, parece que quando encontraram o corpo dela, porque foi uma das que eu falei para vocês, encontraram o corpo mais rápido, logo algumas horas depois, né, que ela foi morta, a expressão de dor era muito grande no corpo dela quando ela foi encontrada. Bom, gente, essa é a história de hoje do Francisco de Assis Pereira, que nasceu dia 29 de novembro de 1967. Ele é acusado formalmente de 15 assassinatos. Ele diz que uma força do mal que mandou ele fazer todos os crimes. E ele foi dado como um serial killer, né? Porque ele matou várias mulheres, sempre com as mesmas características físicas, matava com as mesmas características e deixava elas sempre praticamente no mesmo lugar. Hoje o Francisco continua preso e, pasmem, ele virou, gente, atração da prisão. Como assim, Dani? Ele recebeu milhares de cartas de amor
de mulheres apaixonadas por ele. Vocês acreditam? Ele recebeu milhares de cartas. Eu vi em um dos depoimentos, não sei se ele ainda é casado, mas hoje ele é casado com uma advogada. Sim, gente, ele é casado com uma advogada. E ele pode sair da prisão em 2028. Espero que não, né? Espero que ele apodreça na prisão. Mas essa foi a história de hoje do Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como o Maníaco do Parque. Semana que vem a gente volta com uma nova história para vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu conte. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!